Capítulo 1021. Inseto voador dourado. Embora Ansem tenha recebido muitos presentes das criaturas das regiões que ele e seu grupo atravessaram, nenhum desses presentes havia superado a fruta de sangue e a saliva de dragão em termos de raridade e poder. Esses presentes, dados a ele por supercriaturas, eram de longe os melhores. Ao se aproximar da saída da montanha fantasma, eles encontraram outra supercriatura. Era um macaco gigante e forneceu a Ansem uma pequena taça de vinho. Ansem poderia dizer que era realmente um item ingênuo. Mas, apesar de examiná-lo de perto, ele não poderia realmente dizer a que propósito isso poderia servir a ele. O macaco gigante também os ajudou na viagem. Ele agarrou todos os membros do grupo de Ansem e os colocou sobre seus ombros. Então, ele começou a correr por 4 dias seguidos. As encostas escarpadas da montanha logo deram lugar a uma extensão esmeralda e verdejante que abrigava vários cavalos, pastando alegremente durante as horas de sol. Finalmente saímos da montanha fantasma. Todos estavam exuberadamente felizes. O macaco os colocou no chão, rugiu para Ansem e então voltou para a montanha. Olhando para trás, para onde eles passaram tanto tempo viajando, foi quase como um sonho. Tudo o que eles passaram parecia inacreditável, até mesmo para Ansem. Arg! Assim como todos estavam de bom humor, um grito soou no meio deles. Liu Yushuan estava rolado no chão de dor, gritando de agonia. Uma ferida se formou em seu corpo, como se algo o tivesse cortado gravemente. Ele estava coberto de sangue, mas ninguém ao seu redor havia feito nada. Enquanto Liu Yushuan gritava, ele mal parecia humano. Seu corpo estava sendo esfolado por um agressor fantasma e, logo, sua carne começou a ser esculpida em grandes pedaços. Em breve, seria até o osso. As feridas não foram fatais, no entanto. Mate-me, por favor. Eu estava errado. Eu queria Wei, mas estava disposto a machucar e matar você para tê-la. O rosto de Liu Yushuan estava distorcido e coberto de sangue. Mas a tortura sob a qual ele estava agora era tão insuportável que ele realmente queria morrer. Todos entenderam o que estava acontecendo. O espírito que possuía Liu Yushuan deve ter detectado que ele havia deixado a montanha fantasma. Pensando que era um ato de desobediência, o espírito começou a torturá-lo. Lin agarrou sua espada e mergulhou profundamente no coração de Liu Yushuan. Quando sua força vital deixou seu corpo, seus músculos relaxaram e seu rosto ficou mais suave. Ele parecia livre, como se tivesse recebido uma liberação que há muito desejava. Não havia necessidade de ele sofrer. Ainda somos do mesmo tipo. Ele pode ter merecido a morte, mas não uma que foi brutalmente prolongada, explicou Lin. Ansem assentiu. Mesmo que ele desprezasse Liu Yushuan e tivesse matado o próprio homem, ele não o teria torturado. Os outros, vendo a forma como ele morreu, ficaram em choque. Eles ficaram eternamente felizes por não terem retornado ao abrigo e se submetido ao comando de um espírito. Um dia, eles poderiam ter acabado como Liu Yushuan. Para evitar que seu corpo fosse profanado por criaturas, Ansem queimou até que não restasse nada além de poeira. Quando chegou a hora de partirem novamente, eles não tinham muita certeza para onde ir. A única coisa na frente deles era um campo plano que ia até onde os olhos podiam ver. Então eles escolheram uma direção e seguiram em frente. As criaturas semelhantes a cavalos tinham medo dos humanos que passavam, ao que parecia. Antes mesmo de chegarem perto, os cavalos corriam e mantinham uma longa distância. Depois de um tempo de viagem, eles de repente ouviram um zumbido. Algo dourado estava vindo em direção a eles do outro lado da extensão. A princípio, estava sozinho. Mais tarde, porém, mais coisas douradas apareceram. Depois de apertar os olhos para ver melhor, o grupo viu que as criaturas eram insetos dourados do tamanho de um punho, e seus números eram muitos. Mais e mais emergiram, até que começaram a apagar o sol e pintar o céu. Mas como eram de ouro, não escureciam o campo que atravessavam. Em vez disso, o brilho da região apenas aumentou. A área tornou-se quase ofuscantemente brilhante. Eu me pergunto o que essas coisas vão nos dar. Xiu parecia muito animado. Embora Xiu não tenha recebido pessoalmente nenhum presente ou obtido nenhum benefício específico, ele estava animado para ver o que eles trariam de novo. Mas Ansem não estava com essa mentalidade. Seu rosto mudou e ele disse: eles não estão aqui para trazer presentes. Todos, preparem-se para lutar. Sem chance. Xiu não podia acreditar. Os insetos dourados se aproximaram deles rapidamente. Eles mergulharam baixo e tentaram mordê-los em um enxame faminto. Com seus bloqueios genéticos abertos, os lutadores levantaram suas armas para conter o ataque. Ansem estava em chamas com um fogo vermelho e comandou uma fênix para incinerar os insetos que estavam diretamente à sua frente. Mas os insetos dourados eram estranhos. Quando a fênix os matou, ela não reapareceu e permitiu a Ansem outro uso. Ainda mais estranho,
Não houve nenhum anúncio depois que os insetos morreram. E sua Dong Aura não revelou nada sobre esses insetos. Ele não aprendeu nada. O grupo de viajantes liberou tudo o que tinha enquanto lutava contra a maré de insetos. Mas o número de inimigos era demais. Se um inseto pousasse em um de seus corpos, mesmo a armadura mutante não era uma resistência eficaz o suficiente para a mordida subsequente. Os insetos rasgariam seus corpos em um instante. Gritos começaram a sair do grupo. Quando Ansem se virou para olhar para aqueles que gritavam, ele os encontrou encharcados de sangue. Ansem tentou o seu melhor. Ele sempre o fez, mas sabia que não poderia proteger a todos desta vez. Ansem presenteou Lin Wenwei com a alma da besta da armadura de tartaruga e disse: "Coloque isso." Depois de vestir a armadura, ela estava muito mais segura, e ela se sentia assim também. Os insetos dourados não podiam mais abrir caminho através dessa proteção. Mas não fez nada para aliviar o enorme enxame que atacou o resto. Eram tantos. Era quase como uma tempestade de areia dos demônios. E quanto a como eles poderiam sair dessa situação, Ansem estava com poucas ideias. "Arg!" O povo gritou. Muitos dos insetos estavam presos às pernas de Wang Yu, que estavam sendo roídas vorazmente. Em poucos segundos, nada além dos ossos permaneceu. Ele caiu no chão. Sua capacidade de resistência foi drasticamente reduzida. Incontáveis outros insetos invadiram seu corpo indefeso. Ele estava sendo devastado e, em poucos segundos, os ossos saqueados eram tudo o que restava. Capítulo 1022 Encontro novamente. O corpo de Ansem surgiu com fogo vermelho, e os insetos que enxamearam em torno de Wang Yu foram enegrecidos e queimados. O homem havia sido salvo, mas por pouco. Ele não conseguia se levantar, muito menos lutar. Shen foi o próximo a sofrer. No entanto, ele gritou e Ansem observou cair no chão. Uma bola de fogo foi lançada em sua direção, incinerando os insetos famintos que tentavam prejudicá-lo. Ansem estava conseguindo por enquanto, mas sabia que não poderia salvar a todos. "Bauer, pega esses insetos." Ansem implorou, mas o bebê não se mexeu. Seus olhos pareciam fixos em algo. Ansem sabia que poderia escapar e salvar sua própria pele, mas sabia que isso só resultaria na morte das pessoas com quem ele passou muito tempo. Shen, Lin Yi. Todos eles teriam uma morte horrível. Lin Wenwei estava seguro na armadura, mas agora ela também estava cheia de rachaduras. Não demoraria muito para que isso acontecesse, expondo as hordas vorazes de insetos. Bauer continuou olhando na mesma direção, sem se preocupar em invocar a cabaça. Ansem de repente ouviu uma explosão no céu acima. Uma onda de choque se seguiu, quase derrubando os lutadores. Era um uivo, e era familiar. Era uma reminiscência do uivo de um lobo, mas não era exatamente o mesmo. Quando eles estavam na montanha fantasma, a supercriatura do lobo roxo ouviu esse som e deixou Ansem e seu povo em paz. Ansem de repente pensou que poderia receber proteção das criaturas, após o uivo. Mas o uivo, por mais alto que fosse, significava que o que quer que o fizesse estava perto. Ansem não tinha certeza do que aconteceria a seguir. E, no entanto, nada aconteceu. Após um momento de antecipação, os insetos simplesmente continuaram seu ataque sem trégua. Foi decepcionante, para dizer o mínimo. Mas no segundo seguinte, um raio prateado rasgou os céus em pedaços. Sua presença rapidamente surpreendeu a todos, derrubando-os no chão. Quando a esperança deles começou a diminuir, um raio prateado desceu do céu como um rio. Os insetos no caminho daquelas teias letais de fogo transportados pelo vento foram destruídos. Nem preciso dizer que foi chocante. Aconchegados, todos os lugares fora de sua pequena porção de terra estavam sendo devastados pelo que parecia um caos mundial. Todos os insetos que tentaram matá-los foram prontamente eletrocutados. De jeito nenhum. Um pensamento passou pela mente de Ansem, mas era tão louco que ele não tinha certeza ser um tolo ou não por acreditar nisso. Havia uma pequena sombra na direção que Bauer estava olhando. Ele estava indo em direção a eles, emergindo além dos raios de luz. Era uma pequena raposa prateada. Aproximou-se lentamente, com graça e elegância. Nenhum raio tocou. Era como se a cortina de fogo prateado se abrisse para sua entrada. De jeito nenhum. Ansem estava sem palavras. Ansem agora entendia por que o Rei Lobo os deixou sozinhos e por que todas as criaturas começaram a ser legais com ele. Era porque algo estava cuidando dele o tempo todo. "Pequena prata!" Ansem gritou, correndo para cumprimentar seu velho amigo. O raio partiu para a abordagem de Ansem. Ele caiu de joelhos diante da raposa e deu um grande beijo na testa da tão saudosa criatura. Então, ele bagunçou o pelo da cabeça. A raposa prateada empurrou o focinho para ele e lambeu as mãos de Ansem. Então, ele enterrou a cabeça no peito de Ansem. Bauer semicerrou os olhos,
olhando furiosa para a raposa prateada. Ela parecia com ciúmes de que os outra coisa estavam obtendo o amor de Ansem. Todos os insetos haviam desaparecido. Quando a raposa prateada olhou para Bauer, parecia que havia fricção em ambos os olhos e uma ignição de faíscas. Mas um segundo depois, eles desviaram o olhar um do outro. Felizmente, Ansem não percebeu esse breve impasse. Era melhor que nada estragasse o momento para ele. Ansem quis descartar a cabaça uma vez antes e chegou a jogá-la fora. Mas foi a raposa prateada que o pegou e trouxe de volta, indicando que Ansem deveria segurá-lo. Estranhamente, depois que o ocupante da cabaça emergiu e conheceu a pessoa que lhe dera um pai, eles não pareceram amigáveis. Ansem queria dizer algo para a raposa prateada, mas de repente houve outra explosão. Um inseto dourado gigante emergiu do chão em uma névoa de solo. A parte inferior do corpo era como a de uma cobra, enquanto a parte superior do corpo era revestida com uma carapaça que não era diferente de uma centopeia. A cabeça da criatura era como um escorpião, e uma cauda com ponta de ferrão balançava em suas costas. Parecia maligno, como um demônio libertado do próprio inferno. Em meio à luz dourada que refletia em seu revestimento brilhante, a criatura hedionda rugiu. Shen foi agarrado e puxado pelo campo desgrenhado. Enquanto ele andava, terra e grama manchavam suas roupas. Depois de um rugido, a cauda do inseto dourado começou a se mexer. Ele balançou da esquerda para a direita, como se estivesse mirando em Ansem. Estrondo. 9 raios de luz dourada foram lançados em direção a Ansem, que distorceram a própria compostura do espaço. A raposa prateada saltou na frente de Ansem, acumulando um enorme vórtice de poder prateado. Ele se transformou de volta na feroz raposa elétrica que poderia ser. Antes que o raio dourado pudesse atingir seu alvo, a raposa prateada rugiu quando um grande raio prateado brilhou de volta para combatê-lo. Capítulo 1023. Atacando um abrigo. Um raio prateado saiu da raposa prateada e colidiu com a luz dourada. Estrondo. A luz dourada foi fraturada e, em um segundo, a atmosfera explodiu ao redor deles em um clarão ofuscante. Um buraco de 1 milha de largura se formou no chão e, além de Ansem e Bauer, todos foram surpreendidos. Os raios da raposa prateada encheram a exibição de destruição, suprimindo tudo o que o inseto dourado procurava fazer. Por mais que tentasse quebrar esse poder opressivo, o inseto dourado não poderia. Tudo o que podia fazer era se debater impotente. O pelo da raposa prateada brilhava. Uma aura prateada se formou ao redor dele e ficou cada vez mais brilhante. Culminou em uma bala miserável de relâmpago prateado. Seu alvo, o inseto agressor, gritava loucamente em agonia. Ele ficou paralisado enquanto observava a cena se desenrolar. Até Ansem ficou chocado. A raposa prateada não estava no santuário do terceiro deus há muito tempo, mas já havia acumulado uma quantidade terrível de poder. Ele conseguiu alterar as mentes e desejos das supercriaturas da montanha fantasma e prontamente veio em auxílio de Ansem na extensão verdejante. É claro que essa riqueza de poder não se devia inteiramente às próprias proezas da raposa prateada. A raposa prateada abriu 9 de seus bloqueios genéticos, mas o fez com a ajuda de outras supercriaturas. Foi com a ajuda deles que ele conseguiu abrir tantos bloqueios de genes tão rapidamente. E foi assim que ele já havia obtido poderes tão ferozes. A razão pela qual a raposa prateada recebeu tal tratamento foi sua raridade. Ele havia se tornado amplamente respeitado em todo o reino das criaturas, e isso se devia às suas habilidades de cura. Muitas criaturas feridas receberam gentilmente a cura da raposa prateada. Ele era proficiente com esse talento e ferimentos graves foram curados em pouco tempo. Foi isso que lhe rendeu esse grande respeito entre as criaturas. Claro, ter apenas 9 bloqueios de genes abertos significava que ele não poderia nem vencer a cobra branca se fosse uma luta entre os dois. Ansem também tinha 9 bloqueios de genes abertos e, ao trazer o condicionamento físico para a equação, os dois estavam bem equilibrados. Assim como Ansem, a aptidão da raposa prateada não foi capaz de acompanhar o número de bloqueios de genes abertos. Então, mesmo no abrigo do terceiro deus, eles formariam uma dupla notável. Estrondo. O inseto dourado soltou um grito estridente. Ele cavou apressadamente de volta ao subsolo e desapareceu, deixando para trás manchas de sangue dourado. A raposa prateada parecia uma raposa simples novamente. Ele trotou até Ansem e começou a esfregar a cabeça nas pernas de Ansem novamente, como costumava fazer. Ansem pegou a raposa prateada de volta em seus braços e disse a ele: "Muito bem." Bauer estava chupando sua chupeta com muita força. Ao ver isso, ela certamente não estava feliz. Ninguém ousou permanecer na área. Rapidamente,
Ansem e seu grupo seguiram em frente. Eles olharam para a raposa prateada com certa cautela por causa do poder que o viram exercer. Ele era uma coisa assustadora. Eles também olharam para Ansem com tanta estranheza. Ansem estava trazendo-o com eles, como se fosse um animal de estimação. Era difícil imaginar o que poderia acontecer a um homem se eles incitassem a ira da raposa. Ansem havia criado a raposa prateada desde seu nascimento, porém, e não havia chance possível de atacá-lo. A única desvantagem da presença da raposa prateada era sua tendência de manter as criaturas afastadas. Embora essa característica tivesse seus benefícios, tornava a tentativa de caçar um toque mais difícil. Mas, depois que o inseto dourado foi expulso com seus ferimentos, ele não apareceu novamente. Felizmente, depois de mais 2 semanas de viagem, o grupo tropeçou em humanos. Eram 3 e pareciam estar colhendo grama. Ao vê-los, o grupo ficou extremamente feliz. Se houvesse humanos lá, isso poderia significar que havia um abrigo humano por perto. Quando as 3 pessoas viram Ansem, elas também pareciam felizes. E sem demora, os 2 grupos se encontraram para um bate-papo. Este não é um abrigo humano. Shin ficou desapontado. O homem mais velho entre os 3 era um sujeito chamado Zhao Xin. Ele disse a eles: não há muitos humanos aqui, mas pertencemos a um abrigo espiritual real. Chama-se Abrigo da Fornalha da Espada. Lin Yi disse: existem outros abrigos humanos por aí. Zhao Xin os informou com pesar: não, esta área está sob o controle de espíritos. Seria melhor se você voltasse de onde veio, para que o espírito não percebesse sua presença. Lin e Lin Wei se entreolharam. Eles ficaram tristes, ao saber que ainda não haviam chegado a um local onde pudessem se estabelecer com segurança. Ansem perguntou: você conhece um lugar chamado Thorn Forest? Ansem precisava saber onde ele estava, a fim de permitir que Momente Kim mudasse o abrigo. Todos balançaram a cabeça, para a grande decepção de Ansem. Imediatamente, ele fez uma pergunta complementar. Você sabe se é um abrigo classe rei por perto? Os olhos de todos brilharam ao ouvir essa pergunta. Se não houvesse abrigo de classe real, havia uma chance de que eles pudessem reivindicar o abrigo real para si mesmos. Eles certamente tinham poder suficiente. Entre Ansem e sua raposa prateada. Zhao Xin balançou a cabeça e os informou: eu só sei que este é um abrigo real e é bastante remoto. Não acredito que existam outros abrigos nas imediações. Irmão An, vamos fazer isso, disseram Xin e alguns outros. Fazia muito tempo que nenhum deles ia para a aliança, e todos queriam a oportunidade de ver sua família e amigos novamente. Tio San e Wei, o que vocês acham? Ansem perguntou. Vá em frente. Se isso não funcionar a longo prazo, podemos recuar para a aliança para sempre. Lin Yi falou com grande gravidade. Se deixarmos esta oportunidade passar, quem sabe quando será nossa próxima chance em um local de santuário? Lin Wei disse. Zhao Xin olhou para a festa em estado de choque e perguntou: do que vocês estão falando? Estamos conversando sobre nos tornarmos os novos proprietários do abrigo da Fornalha da Espada, respondeu Ansem. Não. Mesmo se você derrubar este abrigo, ele pertence ao abrigo do Palácio da Espada. Se eles enviarem reforços aqui, Zhao Xin disse-lhes rapidamente, então eu vou lidar com eles e tomar o abrigo do Palácio da Espada para mim também. Ansem falou calmamente, com perfeita confiança. Capítulo 1024. Imperador da Espada Sagrada. Irmão Zhao, você acha que eles podem fazer o que dizem que podem? Zhao Xin e os outros se esconderam entre alguns arbustos. Enquanto observavam Ansem, o mais novo dos 3 fez a pergunta a Zhao Xin. Eles parecem confiantes, então definitivamente possuem algum tipo de força. Mas mesmo que eles possam derrubar este abrigo real, não tenho certeza se eles terão forças para derrubar o abrigo do Palácio da Espada. Zhao Xin parou por um minuto e disse, ainda assim, por enquanto, se eles conseguirem quebrar a pedra espiritual aqui no abrigo da Fornalha da Espada, estaremos livres. Então vamos esperar o melhor e rezar para que tenham sucesso. O jovem disse, seus olhos também pousados em Ansem. Os 3 deram as mãos e oraram depois disso. Se o grupo não conseguisse liberar o abrigo, sua traição poderia ser descoberta mais tarde. Se fosse, então os 3 que estavam sob contrato certamente teriam uma morte torturante. Depois que Ansem e seu povo entraram no abrigo, o barulho de explosões, armas estridentes e os gritos de guerra de batalha soaram de dentro das paredes. Os 3 soaram em antecipação. Não durou muito tempo. E depois de um curto período de luta audível, a cidade ficou em silêncio. Irmão Zhao, por que está tudo quieto? Todos eles foram mortos? Perguntou o jovem. Eu não acho. Zhao Xin não tinha certeza. Era estranho, porém, eles estavam lá dentro há pouco tempo.
Então como a batalha poderia ter chegado ao fim tão cedo? O medo do fracasso do grupo persistia na mente dos três, e a ideia de que Ansem poderia já ter conquistado um abrigo em tão pouco tempo parecia tola demais para eles sequer considerarem. De repente, um espadachim apareceu do lado de fora do portão. Sua constituição era pesada e eles reconheciam sua figura muito bem. Era um espírito do abrigo da fornalha da espada. Estamos perdidos, Zhao Xin murmurou baixinho. Ele não esperava que eles fossem derrotados tão cedo. Os dois jovens esperavam, mais do que tudo, retornar à aliança se tivessem sido libertados. Mas agora, eles não achavam que isso aconteceria tão cedo. Mas então, depois de observar o espírito com a respiração suspensa, a tensão em suas expressões contorcidas diminuiu. Eles não podiam acreditar. Outra pessoa saiu de trás dos portões do abrigo e, ao passar, o espírito se afastou como um cervo. Quando Zhao Xin apertou os olhos para dar uma olhada melhor, essa pessoa era o jovem que havia dito a eles que seu povo poderia pegar o abrigo e devolver a liberdade. O espírito real está obedecendo a ele. Zhao Xin parecia surpreso. Como ele pode ter conseguido tudo isso tão rapidamente? O jovem estava maravilhado. Ansem pediu que os três saíssem dos arbustos e entrassem no abrigo. Depois de entrar, eles puderam confirmar que Ansem havia realmente conquistado o abrigo e afirmado o controle. Os corpos de criaturas mortas estavam espalhados por toda parte. O abrigo havia sido povoado por uma grande quantidade de criaturas mutantes, mas agora estavam todos mortos. Quem são vocês? Zhao Xin perguntou em estado de choque. Se eles possuíssem o poder de derrubar tão facilmente o abrigo da fornalha da espada, eles não poderiam ser um bando comum de aventureiros. Você não sabe como é o genro do presidente Ji? Shen sorriu. Você é Ansem. O jovem exclamou com muita alegria. Zhao Xin estava no santuário do terceiro deus por muito tempo, então o nome Ansem não tocava nenhum sino. Mas agora, todos eles poderiam usar o teletransportador. Fazia muitos anos desde que Zhao Xin estivera na aliança. Ele tinha muito o que atualizar. Lin e seu grupo deveriam ficar por um tempo e proteger o abrigo, mas Ansem permitiu que eles voltassem primeiro. Com a raposa prateada e Bauer lá, mesmo que o abrigo do Palácio da Espada viesse rapidamente para a retribuição, haveria pouco que o outro abrigo real pudesse fazer contra o poder combinado daqueles dois. Ansem deu-lhes seus lugares e explicou-lhes o que deveria ser feito, no caso de forças hostis chegarem ao abrigo. Então, ele também voltou para a aliança. Já fazia um tempo desde a última vez que ele esteve em contato com sua mãe e Jianhan. Então ele procurou acalmar qualquer medo que eles pudessem ter por seu bem-estar. Dentro de uma cidade gigante, que ficava no centro das gloriosas extensões esmeraldas, muitos espíritos reais se reuniram para uma reunião. O líder entre eles usava armadura verde e falava com todos eles. Um espírito de espadachim se aproximou de outro espírito real e sussurrou em seu ouvido. Quando ele ouviu as palavras sussurradas, o rosto do espírito mudou. Meu filho, o que há de errado? O imperador da espada sagrada perguntou. Ghost Sword era apenas um espírito real. Ele ainda não havia se tornado um espírito do rei, mas era o mais forte dos filhos do imperador da espada sagrada. Com a possibilidade de que, com o tempo, ele pudesse se tornar um espírito rei, seu pai o amava muito. Pai, alguns humanos invadiram o abrigo da fornalha da espada e o tiraram de mim. Devemos enviar reforços para matá-los, Ghost Sword disse. Então gesticulou para o espadachim, que prontamente saiu. Está bem então. O imperador da espada sagrada não achou que esse assunto fosse muito preocupante. Naquele lugar, apenas supercriaturas poderiam representar uma ameaça para eles. Os humanos eram fracos e não eram uma força com a qual valesse a pena se preocupar. Principalmente, porém, a reação plácida do imperador da espada sagrada às notícias foi porque ele estava de bom humor. Ele acabara de receber um tesouro. Foi dado a ele por um espírito imperador do deserto de Poenix. Com esse tesouro, ele teve a chance de transcender sua própria classe de um imperador. O poder de um imperador não estava muito longe do de uma supercriatura furiosa e era meio nível maior do que o de um espírito real. Os espíritos que abriram 10 bloqueios de genes se mudaram para o santuário do quarto deus. O tesouro que ele recebeu era de um espírito imperador que havia ido para o santuário do quarto deus. Foi um presente muito benéfico para espíritos como o imperador da espada sagrada. Anteriormente, ele não esperava conseguir 10 bloqueios de genes abertos, mas agora conseguiu. Um espadachim se aproximou de Ghost Sword e sussurrou para ele novamente. Ao ouvir o que o mensageiro disse, seu rosto ficou verde. Ele levantou-se. Capítulo 1025. Adeus à raposa prateada. Depois de um tempo na aliança, Ansem voltou ao santuário. Assim que chegou, Bauer saltou para beijar sua bochecha e dizer, pai,
Senti sua falta. Também senti sua falta. Ansem a beijou e saiu em busca da raposa prateada. Ansem usou sua Dong Xuan Aura e encontrou a raposa deitada no topo das muralhas do abrigo, logo acima do portão. Ansem levou Bauer com ele para onde estava a raposa prateada e disse: Pequena prata, estou de volta. Não há mais necessidade de se proteger tão ferozmente. A raposa prateada apenas continuou olhando na direção que ele estava. Ansem percebeu que a raposa prateada estava preocupada com alguma coisa. Mas tudo o que fez foi deixar Ansem preocupado também. Ansem franziu a testa. A montanha fantasma estava na direção em que a raposa prateada estava. Carinhosamente, Ansem foi acariciar a cabeça da raposa prateada e perguntar-lhe: Você sente falta dos seus amigos? Ansem acreditava que a raposa prateada poderia ter sentido falta das outras criaturas na montanha fantasma, pois elas o trataram bem por muito tempo. Antes que ele pudesse receber uma resposta, porém, a atenção de Ansem foi atraída pelo súbito som de um grito. Veio da montanha fantasma. A raposa prateada levantou-se alarmada, prestando atenção extra ao grito. Ele se aproximou das pernas de Ansem e esfregou a cabeça nelas. Reconhecendo que algo estava errado, Ansem acariciou o rosto da raposa prateada e perguntou: O que é? Gentilmente, a raposa prateada cantou como resposta. Ele pulou, lambeu a bochecha de Ansem e então pulou da parede do abrigo. A raposa prateada começou a correr na direção da montanha fantasma, mas, à medida que avançava, olhava repetidamente para Ansem. Ansem não demorou em ir atrás da raposa prateada, mas Little Silver continuou uivando para Ansem, que tentou persegui-lo, como se estivesse dizendo a Ansem para ficar para trás e não segui-lo de volta à montanha fantasma. O que há de errado, pequeno prateado? Você pode me dizer? Ansem não deu ouvidos aos avisos da raposa prateada e continuou perseguindo-o. Bauer foi deixado para trás nesse interim, nas muralhas do abrigo. Ansem pensou por que a raposa prateada pode não ter vindo vê-lo logo no início, quando ele estava na montanha fantasma. A raposa prateada cancelou a super criatura lobo. Era estranho como ele só apareceu depois que eles saíram da montanha. Uivo. A raposa prateada tentou avisar Ansem e fazê-lo parar de seguir. Little Silver, alguém está tentando intimidar você? Você está sendo ameaçado. O que é esse grito distante? Ansem aumentou sua velocidade para alcançar a raposa prateada. Embora Little Silver não fosse humano, ele era uma criatura que Ansem havia criado desde seu nascimento. A certa altura, a raposa prateada era seu aliado e coadjuvante de maior confiança. Ele era da família de Ansem e não podia simplesmente deixar a raposa correr para o perigo. Tudo bem se a raposa prateada quisesse voltar lá para ficar com as criaturas. Ansem não o teria forçado a ficar com ele, se essa fosse a preocupação. Mas se algo estivesse forçando a raposa prateada a fazer algo contra sua vontade, Ansem não aceitaria. Little Silver desacelerou devido às repetidas ligações de Ansem, mas o barulho de choro da Ghost Mountain começou novamente. Little Silver latiu para Ansem e então, com um raio, saiu correndo. A raposa prateada foi incrivelmente rápida e Ansem não teve chance de segui-la. A criatura ia deixar seu campo de visão em nenhum momento. Com 8 bloqueios de genes abertos, porém, Ansem fez o possível para tentar alcançá-lo. Ele havia ficado para trás, sim, mas ainda assim continuou seu caminho para a montanha fantasma. Afinal, era para lá que a raposa prateada estava indo. A raposa prateada ouviu o uivo perturbado novamente e parou de andar. Vê-lo parar à distância colocou um sorriso no rosto de Ansem. Mas quando ele se aproximou da raposa prateada novamente e estava perto de alcançá-la, Little Silver o eletrizou. A raposa prateada latiu para Ansem, ordenando que ele parasse de segui-la. Levantando-se, Ansem não ficou bravo com seu comportamento. Ele disse: Se você quiser voltar, não vou impedi-lo. Mas se alguém está obrigando você a fazer algo contra sua própria vontade, não vou sair do seu lado. Estrondo. A raposa prateada atirou em Ansem com outro raio, mas depois ele pareceu um pouco arrependido. Ele parecia ter sido tocado pelas palavras de Ansem, apesar de sua reação inicial. Ignorando a dor, Ansem continuou a se aproximar da raposa prateada. O pequeno Silver não conseguiu chocar Ansem pela terceira vez. Então ele apenas latiu, correu e pulou no peito de Ansem. Little Silver, eu não quero que você me deixe. Ansem acariciou a cabeça da raposa prateada com muito amor. Little Silver lambeu as bochechas de seu querido mestre e latiu baixinho, como se quisesse falar com ele em uma língua comum. Mas de repente, a raposa prateada saltou para longe de Ansem e fez todo o seu pelo se arrepiar. Ansem de repente sentiu uma presença terrível se aproximando. Virando-se para dar uma olhada de onde vinha, ele viu uma sombra negra se aproximando deles do outro lado do campo. A sombra era muito lenta,
Mas cada passo fazia Ansem sentir como se o próprio mundo estivesse sob ameaça. Era como se o mundo estivesse encolhendo. Quanto mais se aproximava, Ansem podia sentir um poder aterrorizante residindo naquela sombra negra. Agora, Ansem acreditava ter entendido o motivo pelo qual a raposa prateada não havia revelado sua presença assim que ele provavelmente queria. Não era que a raposa prateada não quisesse ficar com Ansem. Era essa sombra que o impedia. Ele só se revelou quando o fez porque foi um momento de vida ou morte para Ansem. O ataque daqueles insetos nas planícies poderia ter terminado mal para todos os humanos envolvidos. Olhando para a sombra assustadora, Ansem pensou que até a intimidação da cobra empalidecia em comparação a ela. Capítulo 1026. Você merece. Quando a sombra chegou, parecia que toda a extensão havia sido velada por um manto de escuridão. A criatura era uma raposa. Era diferente da raposa prateada, não apenas porque seu pelo era preto, mas também por ter um olhar assassino em seus olhos. Foi mal. Tinha 9 caudas que balançavam estranhamente e davam a ilusão de uma dimensão distorcida. A raposa de 9 caudas se aproximou como um demônio, e sua aparência opressiva fez Ansem sentir que poderia cair no chão a qualquer momento. Os olhos da raposa fantasma eram assustadores. As tomadas estavam onde deveriam estar, mas estavam vazias. Afundado e vazio. A raposa olhou para Ansem e, ao fazê-lo, sentiu um peso de condenação sobre seus ombros. Os sentimentos tirânicos que exalava eram sufocantes, tanto que Ansem sentiu falta de ar. Ansem não tinha um oitavo sentido, mas sabia muito bem que a raposa queria matá-lo. Ele sentiu como se estivesse encontrando um fantasma retorcido e vingativo do além. E foi então que o atingiu. Talvez houvesse uma razão para a área ser chamada de Montanha Fantasma. É por isso que a Montanha Fantasma é chamada de Montanha Fantasma. É por causa dessa raposa fantasma. Ansem refletiu consigo mesmo. Uivo! A raposa prateada gritou para a raposa fantasma, como se estivesse implorando para deixar Ansem ir embora. Mas parecia que a raposa fantasma não se importava. Parecia furioso, sem dúvida zangado por Ansem ter tirado a raposa prateada dele. Vendo a raposa fantasma aproximar-se, cada vez mais perto, Pratazinha alisou os cabelos com uma carga de eletricidade. Ele rosnou para a raposa fantasma, como se estivesse dizendo para ela ficar longe. A raposa fantasma ficou irritada com o comportamento de Little Silver e soltou um grito horrível. Depois que acabou, sua cauda saltou para fora para atacar Ansem. A raposa prateada ficou chocada. Então lançou uma enxurrada de raios prateados na raposa fantasma em retaliação. Estranhamente, o raio atravessou o corpo da raposa fantasma e apenas queimou o chão atrás dele. Era se a raposa fantasma fosse realmente um fantasma. A raposa prateada soltou mais e mais raios, cada descarga sendo mais forte que a anterior. Por mais que tentasse, porém, nenhum deles impactou ou causou dano à forma do inimigo que se opôs a eles. Ansem se transformou em uma fênix e saltou em direção à raposa fantasma. Mas depois de desencadear uma série de ataques, nada tocou a raposa fantasma. Ansem sentiu vontade de se encolher na sombra intimidadora do fantasma. De repente, Ansem se comportou como se estivesse possuído. Fumaça negra subiu de suas chamas e seus olhos ficaram pretos também. As mãos de Ansem se levantaram por conta própria e se colocaram em seu próprio pescoço. Então, ele tentou vigorosamente se estrangular. Você merece isso. Ah! Ansem apertou o próprio pescoço com uma força tremenda, soltando uma gargalhada sempre que podia. Ele tinha ficado psicótico. Um som de tic-tac veio do pescoço, e soou como se fosse quebrar a qualquer segundo sob a pressão horrível que estava sendo colocada sobre ele. Ansem nunca teve que lidar com um poder como esse antes. Apenas sua consciência estava livre. Tudo mais sobre ele estava sob o controle da raposa fantasma que havia desaparecido dentro dele. A raposa prateada uivou assustada com o que havia acontecido com seu mestre. Ele não podia fazer nada para salvá-lo e só podia correr em círculos. A raposa fantasma havia possuído Ansem e, embora estivesse vulnerável agora, se ele atacasse, estaria prejudicando seu mestre. Os olhos do pequeno Silver ficaram vermelhos e ele começou a se curvar diante da raposa fantasma. Eu te disse. Eu lhe daria uma passagem segura pela montanha fantasma, apenas se você continuasse sendo meu escravo. Você quebrou sua parte no acordo e agora ele tem que morrer. A boca de Ansem falou as palavras que a raposa fantasma desejava, e o fez com um tom assustador e vazio, desprovido de qualquer emoção. A raposa prateada não tinha ideia do que fazer. Não sabia se havia algo que pudesse fazer. Tudo o que ele fez foi implorar e implorar pela segurança de seu mestre. Little Silver. Não implore. Ele não é digno o suficiente para ser seu mestre. De repente,
Ansem conseguiu recuperar algum controle. A raposa fantasma ficou surpresa com a resiliência de seu hospedeiro. Nunca esperou que um humano possuído pudesse convocar a vontade de recuperar o comando de sua voz. Nem mesmo as supercriaturas podiam resistir aos poderes da raposa fantasma. Então, como um humano conseguiu fazer isso era insondável. Para a raposa fantasma, a aptidão de 1700 que o humano possuía era incrivelmente fraca. Não querendo arriscar que ele recuperasse mais controle, a raposa fantasma decidiu matá-lo imediatamente. A raposa fantasma fortaleceu seu poder, mas, estranhamente, não conseguiu mais corromper o corpo de Ansem. Uma luz sagrada saiu de Ansem e parecia estar purificando e negando os efeitos da fumaça negra. Essa humilde luz cresceu, até que a escuridão que o cercava foi totalmente vencida. Impossível. A raposa fantasma tentou gritar algumas palavras usando a boca de Ansem, mas sua tentativa foi interrompida pelo rompimento da corrupção. O cabelo preto de Ansem tornou-se um vestido branco brilhante e deslumbrante, e cresceu tanto que roçou a grama esmeralda. Seu corpo estava radiante com uma luz sagrada. O corpo espiritual do super-rei com bloqueio de 9 genes estava aumentando em força e magnitude. A presença sombria nele foi ejetada e a forma da raposa fantasma voltou. Ele olhou para Ansem em choque total. Como você ousa fazer Little Silver chorar? Você sabe o que? Você merece isso. Os olhos de Ansem queimaram com o brilho das estrelas. Um punho, imbuído do mesmo poder, foi lançado em direção à miserável raposa fantasma. Capítulo 1027. Matando a raposa fantasma de 9 caudas. A raposa fantasma gritou como se estivesse tentando dizer: eu sou indestrutível, você não é nada. Mas no segundo seguinte, o poderoso punho de Ansem estava se enterrando profundamente no rosto da raposa fantasma. Ele aniquilou a compostura de sua forma sombria e enviou a besta voando. A raposa fantasma tinha uma expressão de completa incompreensão. Não podia acreditar que o humano tivesse realmente conseguido socá-lo. Ansem não hesitou por um segundo. No entanto, sua raiva era como a erupção repentina de um vulcão, e ele se moveu para desferir golpes subsequentes. Aproximando-se da raposa, seus braços balançaram descontroladamente. Pang, pang. Ansem socou a raposa de 9 caudas repetidamente. O sangue esguichava a cada impacto brutal como flores no ar. A raposa fantasma estava em choque com a forma como as mesas viraram sobre ela. Ansem era um tirano opressor, parado na frente dele, espancando-o sem sentido. A enxurrada de socos do homem louco arruinou seu corpo em uma bagunça doentia e desfigurada. Tudo o que pôde fazer em resposta foi gritar, berrar e guinchar de agonia e medo. Morrer, morrer, morrer. Os punhos de Ansem foram mais rápidos do que qualquer olho poderia rastrear. Kátia, um punho se abriu e agarrou uma das caudas da raposa. Ele arrancou o rabo e o jogou fora como se fosse uma piada. A raposa de 9 caudas não conseguiu conter seus gritos de dor. Ele tentou levantar suas garras em uma defesa desesperada, pensando que poderia escapar. Mas os punhos de fúria de Ansem eram muito poderosos. As unhas e patas foram quebradas sem nenhum esforço adicional, e então, ele se teletransportou na frente do rosto da raposa. Kátia, Ansem agarrou a raposa pelo pescoço e pegou outra de suas caudas. Sem esforço, outra cauda foi arrancada de sua carne. A raposa fantasma estava em estado de choque. Ele residiu na montanha por incontáveis anos, mas nunca havia estado tão assustado antes. Ansem era como um demônio. Seu corpo fantasma era inútil contra o louco furioso. A raposa não conseguia mais tentar lutar, e tudo o que ela queria fazer era fugir e se refugiar em alguma caverna onde pudesse lamber suas feridas. Cada passo que tentava dar, Ansem estava lá com ele. Outra cauda foi arrancada. Cada vez que uma cauda era arrancada, ela perdia sua ilusão sombria e fantasmagórica. Quando atingia o chão, era um rabo de raposa médio e fofo. Ansem perseguiu a raposa por 300 milhas. Ao longo dessa distância, a raposa fantasma foi espancada até derramar sangue continuamente de sua boca e inúmeras feridas marcaram seu corpo. De vez em quando, uma cauda era arrancada e jogada fora também. Quando Ansem alcançou a última cauda, a raposa fantasma não parecia mais como antes. Ele havia perdido sua aparência translúcida e simplesmente se tornado uma raposa negra frágil e surrada. Com Taya, Ansem não mostrou nenhum remorso ou misericórdia. Ele cortou a cabeça da raposa, de um golpe que começou baixo. O impulso para cima o enviou pelo ar. Atualização por. A raposa fantasma que Ansem batia selvagemente foi morta ali mesmo. Não era de uma forma particularmente chamativa. Apenas um corte limpo e simples de sua cabeça. Super criatura raposa fantasma de 9 caudas morta. Nenhuma alma besta ganhou. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos super gênio aleatoriamente. Você também pode coletar a Leaf Gênio Sense. Depois de matar a raposa de 9 caudas,
Ansem saiu de seu modo de espírito super rei. Foi incrivelmente desgastante para ele, e ele foi minado de todas as forças. Agora, ele mal conseguia levantar um dedo. Seus ossos pareciam vidro, como se fossem frágeis e prestes a quebrar. Sua carne parecia estressada, como se toda a composição de seu corpo tivesse sido esticada. Ele era como manteiga, raspada em muito pão. Sua força vital estava fraca agora. Ele levou uma hora inteira no modo espírito super rei para matar a raposa. Se ele não tivesse descoberto como matá-lo arrancando suas caudas, ele não seria capaz de acabar com ele. A razão pela qual Ansem foi capaz de fazer um retorno e matá-lo, porém, foi tudo devido à subestimação da raposa fantasma de seu poder. Se a raposa não tivesse tentado possuí-lo e brincar com ele por um tempo, ele poderia ter sido morto imediatamente antes de ter a oportunidade de revidar. Se a raposa tivesse tentado matá-lo corretamente, tudo teria acabado para ele. Ansem tinha mais do que alguns truques na manga, e a raposa fantasma não tinha ideia de que ele era capaz de liberar tamanha quantidade de poder. A raposa estava no comando daquela montanha por incontáveis eras. Ao matar o mestre daquela região enorme, finalmente o fez perceber o quão poderoso e fortuito ele era por possuir um corpo espiritual super-rei. Isso dói demais. Seja qual for o caminho que Ansem escolheu para se mover, parecia que ele estava pressionando seu corpo contra 1000 facas. A raposa prateada não fez nada por um tempo. Ele apenas seguiu Ansem, olhando para ele com a boca aberta. A raposa fantasma tinha sido perversamente poderosa por muitos anos, e só Deus sabia quantas coisas boas ela havia comido ao longo de seu tempo como comandante supremo da Montanha Fantasma. Uma super criatura que atingiu seu 9º nível certamente não seria capaz de matá-lo. O fato de estar tão à frente de todas as outras criaturas era o motivo pelo qual estava no comando. Até a raposa prateada foi forçada a se tornar sua escrava. Ninguém poderia esperar que fosse tão simplesmente morto por um humano assim. Ansem convocou Thornbaron, pedindo-lhe para trazer o cadáver da raposa com ela. De volta ao abrigo, ele descansou no dia e noite seguintes. Seu corpo havia melhorado moderadamente, mas ele ainda estava muito fraco, e ainda demoraria um pouco para que ele pudesse se recuperar totalmente. Nem mesmo os poderes de cura da raposa prateada foram suficientes para consertá-lo. Ansem tentou usar sua própria luz sagrada para se curar, mas foi inútil. Parecia que apenas o tempo possuía o necessário para se recuperar. Desta vez, a raposa prateada trouxe a saliva do dragão que Ansem foi presenteado. Depois de comer um pouco, Ansem se sentiu muito melhor. Ainda assim, com pouca coisa acontecendo, Ansem achou que seria um desperdício comê-lo agora. Seus benefícios de recuperação podem ser muito úteis no futuro. Ansem desenterrou a Leaf Genusense. A raposa prateada circulou enquanto ele o fazia. Com a saliva escorrendo de sua boca, era óbvio que Little Silver queria um pouco. Com um sorriso irônico, Ansem deu a Leaf Genusense para a raposa prateada. Ele latiu depois de aceitá-lo e saiu correndo para se divertir. Depois de tentar comer um pouco da cauda da raposa fantasma, Ansem descobriu que não era comestível. Então, ele convocou o Cavaleiro Desleal e o fez comê-lo. O Cavaleiro Desleal comeu toda a carne que pôde e foi enviado de volta ao Mar da Alma. Desta vez, começou a brilhar com uma luz verde. Estava evoluindo. Capítulo 1028. A espada fantasma vem. Agora que a raposa fantasma havia sido morta, Ansem acreditava que poderia saquear a montanha fantasma ao lado de Little Silver. Mas a raposa prateada, após receber a Leaf Genusense, desapareceu por alguns dias. Ansem ainda estava terrivelmente fraco e não estava em condições de viajar sozinho. Ele pensou que a raposa prateada poderia ter ido para a toca da raposa fantasma, mas Ansem não tinha ideia de onde isso poderia estar. Como era muito perigoso para ele se aventurar lá em um estado de corpo tão fraco, ele não se atreveu a deixar o abrigo. Após um período de descanso e recuperação, Ansem se viu quase totalmente recuperado. Mas assim como ele estava, ele foi alertado para a presença próxima de uma faixa de criaturas e espíritos raivosos. O líder estava vestido com uma armadura de ferro negro e empunhava uma grande espada de ferro negro. Ele cavalgava um leão, cujo pelo também era preto. Muitas criaturas e espíritos poderosos seguiram atrás dele, como um velório. Eles haviam chegado à frente do abrigo uma vez antes, mas isso foi enquanto Ansem estava de volta à Aliança. A raposa prateada estava lá na época, e ele conseguiu afastá-los incinerando alguns. Aprendendo que um grande número de criaturas e espíritos veio atrás deles, Lin e Lin Wenwei retornaram à Aliança para que pudessem buscar Ansem. Depois de retornar ao santuário, Ansem pegou o Bauer e subiu em uma das torres de vigia do abrigo. Lá, ele usou sua Dongxuan Aura para medir a força daqueles que procuravam se opor a ele. Entre o coletivo que agora se reunia em frente ao abrigo,
Ansem avistou a presença de uma pequena criatura de sangue sagrado que parecia um pombo. Isso o agradou. Criaturas de sangue sagrado que eram pequenas em tamanho eram uma raridade. Ele poderia acabar com aquele pombo de uma só vez. Fácil. Havia algumas outras criaturas de sangue sagrado lá também, mas elas eram muito grandes e nenhuma agradava sua imaginação em particular. O segundo menor era o leão negro, mas um exame preliminar sugeriu que não seria comestível para ele. Humanos desprezíveis, como você ousa atacar e reivindicar meu abrigo para o seu? Deponham suas armas e se submetam à escravidão e pouparei suas vidas. Esta é a única oferta por tal misericórdia que você receberá. O príncipe da espada fantasma proclamou friamente. O que nós fazemos? Devemos voltar para a aliança? O rosto de Zhao Xin parecia perturbado. Não se preocupe, é apenas um espírito real. Depois disso, Ansem virou a cabeça para se dirigir ao espírito abaixo. Ele disse, HM, isso parece mecânico. Que tal apimentar as coisas com um duelo? Se você me derrotar, então, por todos os meios, escravize todos nós. Tudo bem. O príncipe da espada fantasma concordou. Ansem envergonhou, diretamente na frente de seu pai, nada menos. Matá-los todos em um seco bruto teria sido muito simples para o príncipe da espada fantasma. Então um duelo para recuperar a honra que ele pensava ter perdido era um conceito que ele gostava bastante. Ghost Suor não pensava muito em humanos. Ele achava que eles não eram muito poderosos, devido à maioria da população humana ser mera escrava no santuário do terceiro deus. E ele não estava totalmente errado. Os humanos se tornaram escravos da força avassaladora dos espíritos em todo o santuário do terceiro deus. E os humanos de algum renome estavam em falta. Atualização por Luai Tang era um humano de renome. Mas sua hora chegou e se foi. Ansem desembainhou sua espada Tai e saltou para os campos gramados abaixo. Ele disse, vamos, mostre-me o que você tem. Nenhum humano poderia falar com ele assim, ou assim ele pensava. Ser tratado de uma maneira tão grosseira o enfureceu. Então ele não poupou tempo em tentar balançar sua espada larga de ferro negro contra Ansem. Era uma arma gênio que ele empunhava. Podia não ter o brilho típico de tal armamento, mas tinha uma figura escura e imponente. A própria espada parecia poderosa e inquebrável. Dong. Ansem usou seu sutra de pulso de sangue para fazer uma guarda com Taya. A força que desceu sobre a espada foi tremenda e derrubou Ansem cerca de 3 metros. Ainda assim, Taya ficou sem um arranhão. Você deve ter um desejo de morte, para lutar voluntariamente contra alguém como eu. Depois que o príncipe da espada fantasma terminou de falar, ele se lançou para frente para outro golpe. Ansem sabia que o seu poder era mais fraco que o do príncipe, que parecia depender do uso de dano físico bruto. Mas como esse era apenas um elemento da luta, não o preocupava. Ansem poderia ter usado o modo espírito do Super Rei, mas não quis. Ele pensou que seria uma perda de tempo e força, usá-lo em um inimigo que ele não considerava digno o suficiente para ser o destinatário de seu poder. Ansem usou aero e Double Flee e atacou como uma fênix de bombardeio de mergulho. O poder do Sword Ghost não era brincadeira, e cada ataque poderia ser fatal se eles encontrassem seu alvo. Felizmente, Ansem foi capaz de se esquivar de todos, usando furtividade para inserir seus próprios golpes. O príncipe da espada fantasma sentiu como se estivesse lutando contra o ar. Por mais que tentasse, ele apenas quebrou o céu. Ele não conseguiu tocar Ansem. Ansem ficou em silêncio o tempo todo. No entanto, ele estava focado agora, e ele estava na zona, totalmente concentrado em aprimorar e melhorar as habilidades que empregava para lutar contra o espírito. Foi difícil encontrar um oponente que fosse do mesmo nível que ele, mas aqui estava um. Se Ansem tivesse que adivinhar, ele assumiria que o espírito conseguiu desbloquear 8 bloqueios de genes. Ele era quase o oponente perfeito para treinar e lutar. Wei, parece que Ansem pode fazer uso de Evenligo e Seven Twist, disse Lin Yi, determinando corretamente quais movimentos Ansem estava usando. Lin Wei assentiu, dizendo, ele aprendeu Evenligo com o Quen. Quanto a Seven Twist, não tenho ideia de onde ele aprendeu isso ou de quem. Lin Yi, enquanto continuava a assistir, disse, o pequeno Wan é um jovem talentoso. Mesmo que ele tenha aberto um bloqueio de gene a menos do que o espírito com o qual ele luta, ele pode se manter bem e superar seu oponente. Ansem está claramente ganhando. Ele realmente é o melhor dos melhores. Para onde foi aquela raposa? Eu me pergunto. Lin Wei estava preocupado com o fato de o príncipe da espada fantasma não cumprir sua promessa se Ansem vencesse a luta. Se as criaturas sob seu comando ainda atacassem, ela pensou que a raposa seria de grande utilidade para eles. A raposa não está aqui, e se esse espírito não cumprir sua palavra e nos atacar de qualquer maneira,
Não tenho certeza se podemos manter este lugar. Xiu tinha a mesma preocupação. E assim que Xiu disse isso, o príncipe da espada fantasma ordenou a seus seguidores que iniciassem um ataque ao abrigo. Capítulo 1029. Golpeando a espada fantasma. Ansem desejava lutar com o príncipe da espada fantasma por mais algum tempo, mas a cobra ordenou que suas tropas iniciassem um ataque ao abrigo. Ansem abriu seu oitavo bloqueio de gene, o que fez Taya brilhar com uma luz roxa escura e parecer sangue calcificado. Ele conseguiu coletar muitos pontos de gênio sagrado até este ponto, então ele seria capaz de durar um pouco mais. A lâmina de Taya balançou bem diante do rosto de Ghost Sword. E então, com uma explosão repentina de velocidade adicional, Ansem aumentou as coisas. Sua lâmina feroz acelerou, forçando Ghost Sword a levantar sua espada larga e tentar um bloqueio. Dong. Mas a grande espada não fez nada para repelir Taya. Em um instante, a poderosa espada larga foi quebrada. Taya continuou seu impulso para a frente, diretamente em direção ao peito de Ghost Sword. Taya era uma espada incrivelmente forte, mas sua força era determinada por seu portador. Se Ansem não fosse metade do homem que ele era, a força da lâmina provavelmente seria semelhante ao Zeaço. Se você fosse uma pessoa fraca, Taya seria inútil. O Sutra do Pulso de Sangue imbuiu a lâmina com o poder do sangue e reforçou sua força em um grau enorme. Emprestou-lhe a força poderosa que impulsionou o ataque atual. Ghost Sword era pomposo demais para esperar que tal coisa ocorresse e, portanto, era tarde demais para ele evitá-lo. Assim que isso aconteceu, o pombo no ombro do espírito brilhou com uma luz verde. Ele voou para proteger o coração de seu mestre. Incrível. Ansem ficou ainda mais feliz. Ele fez tudo isso com o único propósito de matar aquela criatura. Sangue espirrou por toda parte quando a lâmina cortou a cabeça do pássaro de seu pescoço. Criatura de sangue sagrado, falcão verde morto. Nenhuma alma besta ganhou. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos gênios sagrados aleatoriamente. A disposição de Ghost Sword só coalhou depois disso. No entanto, enfurecido, ele sacou uma espada longa para substituir sua espada agora quebrada e atacou Ansem loucamente. O corpo de Ansem parecia vermelho, mas ele não se esquivou do ataque. Em vez disso, ele permitiu que a espada perfurasse diretamente em seu peito. Ele não caiu, no entanto. Em vez disso, ele parecia frio, como se tudo isso tivesse sido previsto de antemão. Era como se toda a luta já tivesse sido calculada. Ele correu para a frente e se colocou diretamente na frente de Ghost Sword. Essa espada fantasma assustada. Ele esperava ser capaz de cortar Ansem ao meio, mas em vez disso, ele sentiu sua própria cabeça partir de seu corpo. Na mão de Ansem, gotas de uma substância vermelha pingavam da lâmina encharcada de sangue de Taya. Todo o exército que acompanhou Ghost Sword fugiu, quando ele foi levado de volta à sua pedra espiritual. Na corrida maníaca de criaturas que tropeçavam em si mesmas para escapar, Lin e alguns outros correram para pegar algumas mortes fáceis. Eles nunca tinham sido tão felizes. Eles costumavam ter pavor de lutar, e tinham acabado de escapar da vinda de um espírito que buscava conquistá-los e, de fato, conseguiu. Foi um grande alívio ver a vitória alcançada tão facilmente. No passado, era necessário muito planejamento com um grande volume de pessoas para garantir uma vitória, mas isso era rápido e exigia apenas a ajuda de alguns indivíduos. Foi inacreditável. À meia-noite, no abrigo da espada sagrada, um homem bateu em uma porta de pedra com uma das mãos, segurando uma tocha na outra. A porta se abriu e o homem entrou e a fechou atrás de si. Irmão Sete, por que você está aqui? Um homem barbudo perguntou. O irmão Sete colocou a tocha em um suporte de parede com muita empolgação. Disse, Junhão, o imperador da espada sagrada estava apenas gritando com seu filho. Aquela que ele proclama amar tanto. Qin Juniel perguntou. Sim, aquele. Ele falhou ao tentar recuperar seu próprio abrigo. Disse o irmão Sete. Qual espírito foi capaz de derrotar um espírito que tem 8 de seus bloqueios genéticos abertos? Qin Juniel se perguntou. Não é nem mesmo um espírito. Era um humano. Foi um de nós. O irmão Sete não conseguiu conter a empolgação vertiginosa que encharcou seu discurso. Você está falando sério? Como tal coisa é possível? A expressão facial de Qin Juniel sugeria que ele estava lutando para acreditar no que acabara de ouvir. O irmão Sete, finalmente começando a se controlar, explicou. Não sei, mas isso realmente aconteceu. Eu ouvi a história da boca do cavalo. Eu ouvi o próprio espada fantasma falar sobre isso. Essa é uma boa notícia. Então, finalmente, a humanidade parece estar realizando algo neste lugar. Devo dizer-lhe, porém, que esta parece ser uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer, disse Qin Juniel. Estou feliz que você diga isso.
Pois gostaria muito que você fosse se encontrar com essa pessoa, disse o irmão Sete. Como posso organizar tal reunião? Kim Jun-il ficou preso neste abrigo, incapaz de sair. Eu tenho uma ideia, mas eles provavelmente não sabem do Imperador da Espada Sagrada e do que ele é capaz. Temos que alertar este homem e as pessoas que o acompanham. O irmão Sete fez uma pausa e então continuou dizendo: o Imperador da Espada Sagrada está a caminho do deserto da Fênix. Esta é a nossa janela de oportunidade para agir. Agora é a hora em que faríamos melhor para avisá-los. Mas eu não posso sair, disse Kim Jun-yeon. Eu tenho um método, uma maneira de você sair. Mas se você for pego, estará em grave perigo. O irmão Sete agora falava com um tom de seriedade sombria. O perigo não significa nada para mim, se me permite alertar os outros e possivelmente salvá-los, disse Kim Jun-yeon com orgulho. O irmão Sete assentiu e passou a explicar seu plano. E então disse: devo acompanhar o Imperador da Espada Sagrada. Se você voltar para a Aliança, diga à minha esposa que não posso retribuir o favor. Kim Jun-yeon pareceu chocado e perguntou: ele está indo para a montanha do Imperador? Sim, ele pode ir lá agora com o presente que recebeu. O irmão Sete agora possuía um sorriso irônico. Kim Jun-yeon rapidamente sugeriu: irmão Sete, venha comigo. Talvez possamos voltar para a Aliança juntos. Mas o irmão Sete balançou a cabeça e disse: você tem que fazer isso sozinho. Você tem uma chance maior de fazê-lo voando sozinho. Se eu for com você, eles virão imediatamente atrás de mim e nós dois seremos mortos. Kim Jun-yeon queria dizer algo, mas o irmão Sete o interrompeu e disse: quando você encontrar essas pessoas, diga-lhes para voltarem para a Aliança. Caso contrário, eles nunca terão a chance de fazê-lo novamente. O irmão Sete forneceu um mapa para Kim Jun-yeon e disse: este é um mapa que desenhei. Eu tenho trabalhando nisso por muitos anos, e é feito de memória. Inclui a localização de Gold Mountain. Se a humanidade algum dia entrar em guerra total com os espíritos isso pode ser de grande utilidade. O irmão Sete falou como se fosse morrer em breve e deu muitos de seus bens secretos a Kim Jun-yeon. Capítulo 1030. Papai é popular. Ansem, navegando pelos corredores do supermercado, segurou Bauer em seus braços. Ele havia passado tanto tempo no santuário, retornando às conveniências da civilização para uma boa mudança de ritmo. Bauer e Ansem tomaram sorvete cada um e estavam deliciosos. Professor Ku, lanche? Ansem avistou duas pessoas que lhe eram familiares. Uma delas era uma mulher muito elegante. Seu nome completo era Kuanji, e ela era professora na faculdade de Saint Paul. A outra mulher era Kulanshi, que Ansem conheceu no santuário do terceiro deus. Ansem. Ambos ficaram bastante surpresos. Ansem também ficou surpreso, especialmente ao ver os dois juntos. Eles pareciam bastante próximos um do outro. Vocês dois são bons amigos, Ansem adivinhou, incerto da natureza exata de seu relacionamento. Lanche é minha irmã mais velha. Não sabia que você a conhecia. Kuanji sorriu. Quando vim pela primeira vez ao santuário do terceiro deus, Lanche me ajudou muito. Só não esperava que vocês duas fossem irmãs. Ansem sorriu. Kulanshi corou e disse: tem certeza de que fui eu quem te ajudou? Foi graças a você que Shuming e eu pudemos voltar aqui. Kuanji entrou na conversa para dizer: você não me disse que foi Samu quem o ajudou. Eu sou Samu. Ansem sorriu. Venha para minha casa para jantar hoje à noite. Então, nossos pais gostariam muito de conhecer, cumprimentar e agradecer a pessoa que salvou minha irmã, disse Kuanji. Não há necessidade disso, disse Ansem. Há muito tempo queria fazer isso. Então, se você realmente não está ocupado, eu agradeceria muito se pudéssemos nos encontrar. Kulanshi implorou. Tudo bem então. Eles passaram por muitas dificuldades juntos, então Ansem não era totalmente contra se juntar a ela por uma noite. A propósito, essa é sua filha. Ela é fofa? Kuanji perguntou. Bauer? Não. Ela é apenas uma alma animal de estimação humanoide. Eu a trato como se fosse minha filha. No entanto, Ansem começou a usar isso como uma explicação para o que Bauer era, mascarando sua identidade verdadeira e enigmática. Se soubesse que Bauer era uma espécie de criatura que poderia realmente vir para a aliança, as pessoas sem dúvida surtariam. Uma confusão aconteceria, tudo com Ansem de volta aos holofotes novamente. Se houvesse outras criaturas que pudessem vir para a aliança, as coisas seriam muito mais perigosas para os humanos. E mais, ele temia que Bauer pudesse ser levada pelo governo se sua natureza fosse exposta. Como tal, ele manteve isso em segredo. Isso deve ser muito raro. Eles olharam para Bauer com muita surpresa. Bauer estendeu a mão e disse: tias lindas, me abracem. Imediatamente, os dois ficaram apaixonados por Bauer. Eles não se importaram que fosse uma alma de animal de estimação, como lhes foi dito, e estavam ansiosos para tratá-lo como qualquer bebê comum.
Embora Bauer pudesse ser doce e tivesse a ingenuidade de uma criança de verdade, depois do tempo que passou com ela no santuário, Ansem descobriu que Bauer tinha uma veia maligna dentro dela. Ela não era totalmente inocente. Bauer poderia até comandar Momentikin para fazer coisas por ela. Após a introdução de Bauer a Kulanshi e Kuanji, o bebê conseguiu obter muitas coisas que Ansem geralmente proibia. Ela fingiu ser o mais adorável possível, fazendo com que as duas que ela chamava de tias comprassem muitas coisas para ela. Muitas dessas coisas eram apenas junk food. Ansem pensou que era um desperdício comprar essa comida para ela. Ele acreditava que seria inútil para o desenvolvimento dela. Além disso, Ansem também não gostava de gastar muito. E com a barriga de Bauer sendo como um buraco negro, ela poderia comer e nunca ficar satisfeita. Ele não podia arriscar mimá-la. Mas neste dia, aquelas duas garotas gostaram muito de alimentar Bauer com tudo o que ela pediu. Você tem abusado dela? Porque ela está com tanta fome. Kuanji olhou para Ansem com apreensão. Ansem deu de ombros e pensou consigo mesmo. É tudo divertido, pirulitos e beijos por encontro. Se ao menos você tivesse que cuidar dela por alguns dias, entenderia como é difícil cuidar dela. Depois que o tempo de compras acabou, Kuanji levou Ansem e Bauer para sua casa. Seus pais cumprimentaram Ansem com muita paixão. Eles ficaram muito gratos por Ansem ter conseguido entregar Kulanshi de volta à aliança sem danos, após sua ausência de muitos anos. Enquanto Ansem estava em uma discussão profunda com seus pais, Kulanshi levou Bauer para o quarto dela. Bauer, este vestido fica bem em mim? Kulanshi perguntou, depois de colocar Bauer em sua cama. Não. Você está muito velho, disse Bauer, com os olhos semicerrados. Kulanshi congelou, totalmente atordoado com a resposta que recebeu de um bebê. Sua atitude era certamente diferente de quando ela estava perto de Ansem. Era como se sua fofura tivesse evaporado completamente. Você está tão velho. E para usar roupas tão antiquadas, não é de admirar que você ainda não tenha se casado. Você nunca se casará com ninguém se continuar assim. Bauer falou com um tom profundo, sério e áspero, enquanto chupava o chupeta. Kulanshi não esperava que um bebê de estimação a insultasse dessa maneira. Bauer colocou as mãozinhas abaixo da mandíbula e disse, sim, acho que você nunca vai se casar. Claro, se você não for contra o conceito, posso fazer com que meu pai seja seu marido por um período temporário. Você só vai ter que me comprar coisas boas para duração. Kulanshi ainda estava congelada, com os olhos arregalados olhando para Bauer. Bauer parecia estar acrescentando algo com os dedos e, por fim, ela disse, papai é popular, então isso vai custar pelo menos 200 sorvetes. Quando Ansem estava pronto para sair, as irmãs olharam para ele de forma estranha. Eles evitaram contato visual e nem se despediram dele. Mas antes de partirem, Kulanshi deu muita comida para Bauer. Bauer, você fez algo para ofender suas duas tias? Ansem perguntou. Eu me comportei, disse Bauer, enquanto mastigava geleia. Ansem foi para casa descansar pelos próximos 2 dias. Mas Lin Wenwei lhe enviou uma mensagem. Disse a ele que uma pessoa havia vindo ao abrigo e que gostaria de conhecer Ansem na comunidade virtual.